galera, tudo bom? Seguinte, vamos falar hoje nessa revisão que eu preparei para vocês sobre os tipos de espelho e lentes, certo? De quebra, ainda vamos falar um pouquinho sobre os tipos de problema de visão que você pode ter e quais são as lentes que corrigem esses problemas de visão. Bora lá. Seguinte, para começar a entender o espelho, a gente tem que entender o seguinte, ó. Existem dois tipos de reflexão. Que tipos são esses? Nós temos a reflexão difusa e nós temos a reflexão regular. Pessoal, na reflexão difusa, os raios de luz que incidem sobre o espelho, certo? Os raios de luz que incidem sobre uma superfície, eles são aleatórios. Por exemplo, você tem um raio de luz aqui, ele é refletido de forma completamente aleatória. Ele não tem controle, então você não consegue ver uma imagem sendo refletida. Isso acontece na parede da sua casa. Você olha para a parede da sua casa, você vai ver, você não vai ver sua imagem. Ali você tem uma reflexão difusa. Na reflexão regular, acontece o contrário. Você tem uma superfície que é polida normalmente, é só olhar para um espelho. E o raio de luz, ele tem uma característica bem interessante. Ele vai incidir, ele vai retornar no mesmo ângulo em relação a uma coisa chamada de reta normal, que está sempre a 90 graus da superfície. Ou seja, você tem aqui uma coisa chamada de ângulo incidente, ou raio incidente, e você tem um ângulo do raio refletido, RI e RR. Quando você tem isso, você tem uma reflexão regular. Sempre que você tiver uma reflexão regular, você passa a ter um espelho, a formação de uma imagem. Sabendo disso, a gente começa a falar dos tipos de espelho, que são quais? Existem dois tipos de espelho, certo? Basicamente. Então vamos colocar aqui os tipos de espelho. Quais são esses tipos de espelho? Pessoal, a gente tem os espelhos planos e nós temos os espelhos esféricos. Os espelhos esféricos ainda tem dois tipos, que são os convexos e os espelhos côncavos. Espelhos convexos e os espelhos côncavos. Beleza? Quais são as características de cada espelho desse? Vamos lá. O espelho plano, pessoal, primeiro ele é plano, tá certo? Ele é plano. A imagem formada, ela é virtual. Pessoal, o que é uma imagem virtual? É aquela imagem que se forma por dentro do espelho. Se você olhar dentro do seu banheiro, da sua casa, que tem um espelho provavelmente plano, você vai ver que você vai se ver dentro do espelho. Isso é uma imagem virtual, certo? Outra característica é que ela tem o mesmo tamanho. Ela tem o mesmo tamanho da tua imagem real. Você não se vê maior ou menor no espelho plano. Outra característica é que ela é invertida. O que é que ela ser invertida? A tua mão direita no espelho vai estar na posição da tua mão esquerda. Tudo que está à tua esquerda no teu corpo real, no espelho plano, ele vai estar do lado direito. Ele vai inverter o sentido da imagem, a orientação, a posição, certo? Outra característica ainda dos espelhos planos é que essa imagem, ela tem a mesma orientação. Como assim, professor? A mesma orientação? Se você está em pé, a tua imagem vai estar em pé. Se você está para cima,
a imagem no espelho vai estar também para cima. Para cima e para cima. Isso significa a mesma orientação. Beleza? Isso do espelho plano. Esse espelho você vê em casa normalmente. É só ir na tua casa, se levanta da cadeira, dá uma olhada em um espelho e você vai se ver lá com essas características. Agora os espelhos convexos. Pessoal, os espelhos convexos são bem parecidos com os espelhos planos. Tem uma pequena diferença. Qual é? Vamos botar aqui as características. Primeiro, o espelho convexo, ele é esférico. A imagem ela é refletida na parte externa do espelho. Como assim, professor? Assim, ó. Tá aqui o espelho. A imagem ela vai ser formada aqui. Deixa eu botar aqui de azul. A imagem vai ser formada aqui, na parte de fora do espelho. Certo? Essa imagem também vai ser virtual. Essa imagem também vai ser virtual. Essa imagem vai ser menor do que a do espelho plano. Essa aqui é a diferença. Ou seja, se você se vê no espelho convexo, você vai se ver menor, enquanto no espelho plano você se vê do mesmo tamanho. E por fim, ela também tem a mesma orientação. Beleza? O espelho côncavo, galera, que é outro tipo, é o mais diferentão de todos eles, certo? Como é que vai funcionar o espelho côncavo? Ele também é um espelho esférico. Certo? Ele é um espelho esférico. Só que a imagem é refletida na parte. Vai ficar ruim aqui. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu deixar resumidinho. Olha o lag. Na parte interna do espelho. Tipo assim. Aqui o teu espelho. A imagem vai ser formada na reflexão da parte interna do espelho. Certo? Aí é que tá. O espelho côncavo, a imagem pode ser virtual ou real. Pode ser maior ou menor. Ou seja, tem várias variações. E o que eu quero que vocês do 9º ano botem na cabeça é que para o espelho côncavo, essa formação da imagem, ela vai depender da... A formação da imagem vai depender da distância. Certo? A formação da imagem depende da distância. Então, a característica principal para você pegar é que depende da distância para o espelho côncavo. O espelho convexo não. Ele é esférico, reflete na parte externa, virtual menor de mesma orientação. Nos espelhos planos, a imagem é virtual, do mesmo tamanho, invertida, possui a mesma orientação da tua imagem real. Beleza? Esses são os 3 tipos de espelho e esse é o assunto que é normalmente abordado no ano, lá no ensino fundamental. Show? Aí agora a gente tem que falar dos tipos de lente. Quais são os tipos de lente? Tipos de lente. A gente vai ver 2 lentes aqui, pessoal. A gente vai ver as lentes convergentes. E a gente vai ver aqui as lentes divergentes. O que é uma lente, pessoal? A lente... Espera, como é que eu saio desse zoom?
não sei. Pronto. As lentes divergentes, elas... Bem, volta. O que é que são lentes? As lentes, elas são estruturas transparentes que permitem a passagem da luz. Certo? Como as lentes são deformadas, por exemplo, as lentes convergentes, elas são quase que cilíndricas. Parece uma... dessa forma. Ovais, certo? As lentes convergentes têm esse formato. O que acontece com os raios de luz quando eu faço eles passarem por uma lente convergente? Ele incide reto sobre essa lente. Só que ao passar por ela, ao ser passado por ela, eles se inclinam em direção a um ponto focal. Eles vão todos coincidir em um ponto de foco. Dependendo da espessura e do tamanho dessa lente, eu posso atrair esse foco cada vez mais próximo da lente. Certo? Então, qual é a característica das lentes convergentes? Elas convergem os raios luminosos. O que é que isso faz? Aproxima o foco. Beleza? A gente vai ver já como é que a gente vai usar isso. As lentes divergentes, elas têm um formato contrário da lente convergente. A lente divergente, ela é como se ela fosse assim, ó, vazada no meio, certo? Isso faz o efeito oposto. Converge com para dentro, diverge de ir para fora. Os raios luminosos nas lentes divergentes, pessoal, eles vão se afastar do ponto focal. Eles se afastam. Essa lente divergente joga esses raios para fora, afastando eles do ponto focal, certo? Ou seja, afastam, deixa eu botar entre aspas, afastam os raios luminosos. Isso faz o que com foco? Distancia a imagem do foco. Certo? Vamos corrigir aqui. Aproxima a imagem do foco. Distancia a imagem do foco. Beleza? Pessoal, é tranquilinho. A gente acabou de revisar os tipos de espelho e os tipos de lente. Próxima aula que eu vou montar para vocês, eu vou falar um pouco sobre o olho humano, as características do olho humano e os defeitos de visão que podem ser provocados no olho humano, certo? E a gente vai ver quais são os tipos de lente que a gente pode usar para corrigir. Então se liga no próximo vídeo. Valeu, galera. Obrigado.